O evangelho de hoje é João 6, de 52 a 59. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos a memória de São Fidélis de Sigmaringa, sacerdote e mártir, chamado no batismo Marco Rei. Nasceu em Sigmarinna, na Alemanha, em 1577. Estudou direito em Friburgo e exerceu a advocacia com tal amor à justiça que foi chamado o advogado dos pobres. Era um cristão reto e piedoso, um advogado justo e cheio de caridade, assumindo sempre gratuitamente a defesa dos necessitados. Pode ser comparado neste âmbito a São Ivo da Bretanha, Santo Afonso Maria de Ligório e Santo André Avelino. Aos 35 anos, para evitar os perigos morais que comportava a sua carreira, deixou as leis e decidiu seguir outra vocação. Disse alguém que ele teria deixado a sua profissão de advogado pelo medo que tinha de vir a cair em alguma daquelas injustiças que parecem inevitáveis nessa profissão. Fez-se cappuccino em Friburgo, onde tinha frequentado os estudos de direito. Impôs-se a si mesmo viver em obediência, pobreza, humildade, com espírito de penitência, de austeridade e de sacrificada renúncia. Foi ordenado presbítero em 1612, tornando-se um grande pregador da palavra. Eleito guardião do convento de Weltkirchen, na Suíça, entregou-se fervorosamente ao apostolado num momento particularmente difícil da vida da Igreja. No cantão suíço dos Grisões, verificou-se naquela altura a dolorosa separação que dividiu os católicos e calvinistas, tendo degenerado numa sangrenta guerra política entre Valejões e o imperador da Áustria. São Fidélis alimentou sempre no seu coração o desejo de derramar o seu sangue pelo Senhor e foi ouvido por Deus. Enviado para a Suíça pela Congregação da Propaganda da Fé, com o fim de orientar uma missão entre os hereges, sucedeu que as numerosas conversões ali verificadas lhe atraíram a ira e o ódio das autoridades, que acabaram por interrompê-lo com disparos de espingarda numa das suas pregações em Sévise. A seguir, foi agredido fora da igreja em que pregara e depois ferido de morte. O seu corpo acabou por ser barbaramente esquartejado. Era o dia 24 de abril de 1622. Tinha 45 anos. A sua morte impressionou até os seus mais acirrados inimigos e teve como fruto imediato a pacificação entre eles. Os acontecimentos que se seguiram imediatamente mostraram bem que o sacrifício de São Fidélis não tinha sido em vão. É o pró-marte da Sagrada Congregação da Propaganda da Fé. E o evangelho de hoje continua nos falando da autoproclamação de Jesus e o discurso do pão da vida. Ontem Jesus finalizava afirmando: e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Hoje inicia com o questionamento dos judeus que discutiam entre si: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Enquanto Jesus está falando do alimento verdadeiro, verdadeira comida e verdadeira bebida, sua carne e seu sangue, que ele é esse alimento, que precisamos estar em comunhão com ele e quem nele crê
terá a vida eterna. Os judeus estão falando do alimento físico, trazem o maná como o cuidado de Deus e acabam sem compreender que agora o próprio Deus é que se faz alimento. E Jesus vai dizer: não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Eu peguei aqui para a gente refletir. Creio na vida eterna, creio na ressurreição, creio em Jesus Cristo. Estou disposto e de coração aberto para viver essa verdade? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez Jesus vai dizer: e eu o ressuscitarei no último dia. Já é o terceiro dia seguido que Jesus garante a todo aquele que nele crê que terá a vida eterna e será ressuscitado, ou seja, uma promessa de Deus para mim e para você, e não tenha dúvida que ele cumprirá. Hoje somos chamados não só a nos alimentar de Jesus, como também crer e muito mais. Somos chamados a testemunhar a fé em Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, alimento verdadeiro, verdadeira comida, verdadeira bebida, o pão vivo descido do céu. Durante toda a semana meditamos o capítulo 6 do Evangelho de São João, o discurso do pão da vida, onde Jesus repete a todo instante quem ele é, quem o enviou, qual sua missão, faz promessa, rebate os argumentos dos judeus e, diante de tudo, ele nos chama a crer, professar, anunciar e testemunhar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a exemplo de São Fidélis, possamos nós renunciar a tudo que possa nos afastar dessa verdade, todo e qualquer sentimento ou pensamento que nos leva a outro caminho, que eu e você esteja de coração aberto para crer verdadeiramente e buscar Jesus na Eucaristia, onde ele está presente em corpo, sangue, alma e divindade, verdadeiro alimento, caminho, verdade e vida, e que em nenhum outro há salvação. Amém